Fantasma por Don Newton. Sim, o grande desenhista que marcou a época no Batman passou pelo Fantasma nesse personagem clássico dos quadrinhos e fez uma época marcante na editora Charlton Comics. E agora a Mitos traz pra gente todas essas edições encadernadas aqui em capa dura, um trabalho fenomenal editorial, pro papel, colorização, tudo tá muito lindo, mas vamos entender o que tem aqui dentro agora no vídeo de hoje. Mas antes de entrarmos profundamente no mundo do fantasma, eu peço que, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no gibizinho e deixa o seu like. Minha eterna gratidão por essa sua ação. Então vamos ver o que tem nesse fantasma aqui. Primeiramente, cabe ressaltar que se você nunca leu Fantasma, não tem problema começar a ler por este capítulo aqui. O Fantasma é um personagem que existe há muito tempo, então nessa época aqui ele já era um personagem clássico. Muitos dos quadrinhos dele são em preto e branco e a Mitos tem publicado vários desses materiais, praticamente tudo em ordem cronológica, na coleção de ônibus do personagem, com o seu criador Lee Falk e grandes desenhistas, grandes colaboradores. O material que está nesse encadernado aqui do Don Newton é da época dos anos 70, então já tinha se passado bastante tempo da existência do personagem e ele já tinha sido reformulado algumas vezes. Aí você vai perguntar, mas como assim reformulado? O Fantasma é um personagem que atua na África e ele luta contra invasores, contra piratas e tudo que tem de ameaça pro povo que mora ali. Existem várias encarnações do Fantasma, porque o que acontece? O primeiro Fantasma, ele foi parar ali na África e ele jurou se vingar dos piratas que acabaram fazendo com que ele ficasse ilhado ali no continente. O tempo foi passando e esse primeiro fantasma deu espaço ao seu filho. Então, quando que um fantasma morre, ele passa o uniforme e o anel do fantasma, passa para o seu filho. O filho dele, por sua vez, vai passar para o seu filho e assim adiante. Isso acaba fazendo com que tenha uma lenda de que o fantasma não morre. E também a gente nunca vai ver ele sem a máscara. Isso tudo faz com que tenha essa impressão de que ele seja, então, um espírito que cuida da floresta, que cuida ali dos nativos, enfim, e que nunca vai morrer. E tá sempre aí. As pessoas que são salvas pelo fantasma, a própria população ali do local, todos eles não sabem que o fantasma morre e passa o manto para o seu filho. Eles ainda acreditam que é o primeiro fantasma. Tudo aquilo que o fantasma sabe das suas aventuras e as coisas que ele vai descobrindo e estudando com o tempo, ele passa para os seus filhos. Então existe um conhecimento que é passado de geração em geração, que faz com que todos eles saibam basicamente tudo aquilo que aconteceu anteriormente. Por exemplo, se o pai de um fantasma lutou contra o fulano há 20 anos atrás e o fulano voltou hoje, o fantasma de agora sabe quem que é esse fulano, ele vai lutar contra esse fulano e esse fulano vai ter a impressão de que tá lutando contra o mesmo fantasma que ele lutou há 20 anos atrás. Isso tudo que eu tô falando vai estar explicado aqui dentro. Ele vai usar algumas histórias para mostrar isso de uma forma mais explicativa e mais profunda do que simplesmente aqui uma pincelada que eu tô dando. Nessa edição aqui tem várias historinhas, cada história é de uma edição, né? Uma edição fechada, todas elas é um one shot, então cada história é fechada por si. São 6 edições que o Don Newton fez e elas estão aqui dentro. Ele não é o roteirista de todas elas, mas de algumas, e ele sempre tem algum roteirista aí trabalhando junto com ele. Não são roteiristas que hoje muita gente vai lembrar, mas alguns deles já trabalharam na Creep, por exemplo, que eu já trouxe aqui, né, material aí que a Devir traz aqui no Brasil. Então são autores da época dos anos 70 com as características da época. Não tem nada muito revolucionário, se for comparar com outros quadrinhos aí da época dos anos 80, por exemplo, né? Os quadrinhos dos anos 80 são bem mais evoluídos em narrativa e tudo mais. Mas aquilo que tá aqui no Fantasma é aventura
pura e muito boa. Adorei tudo aquilo que tá aqui. O fantasma luta contra diversos invasores com diversas situações diferentes que acontecem aí na África. A primeira história vai mostrar como que funciona essa passagem de manto de um pai para um filho, para ele se tornar um novo fantasma. A primeira história vai explicar isso tudo e de uma forma bem interessante que você vai entender melhor do que aquela explicação que eu dei antes. A segunda história vai mostrar o fantasma combatendo uma moça que tem seres antropomórficos, né? Ela tem ali uns caras que trabalham junto com ela, que aparentemente são animais selvagens ou até meio que domesticados, porque eles atuam ali no circo junto com ela, porém parece que eles se transformam em seres humanos. E daí vai ter uma explicação aí no meio, vai ter uma lenda ali no local, que também vai fazer com que os nativos tenham um certo medo que algo do passado, uma maldição ali da galera ali desse lugar, talvez seja real, mas então o fantasma vai elucidar esse caso aí pra gente. A terceira história vai mostrar então o fantasma e algumas outras gerações dele, uma galera ali também envolvida aí no local, que estão atrás de um ídolo, então numa estátua de ouro que foi perdida, depois foi encontrada, depois foi perdida de novo, então tem algumas lendas ali ao redor sobre o paradeiro desta estátua e tudo mais, foi pra Inglaterra, sumiu, voltou, então tem toda uma coisa meio maluca sobre o paradeiro desse artefato e o fantasma vai ajudar a recuperá-lo. Mas não sei se vai dar muito certo, aí você vai entender lendo a história. Depois nós vamos ter uma história que o fantasma vai ajudar algum pessoal que se perdeu numa montanha meio envolta de mistérios e lendas e tudo mais. Todas essas histórias aqui, vocês já estão notando que elas têm um quê de Indiana Jones, né? Para quem gosta do Indiana Jones, por exemplo, vai achar um material que tem bastante a ver com isso, né? Essas buscas por tesouros, por lugares perdidos, etc. Então nessa parte aqui, um avião se perdeu ali nessa montanha, ninguém consegue ter acesso, então o fantasma vai ajudar o pessoal que quer resgatar esse professor, esse cientista que ficou preso nessa montanha enfeitiçada, cheia de lendas, maldições e etc. Depois temos uma história que lembra bastante 007, com essas coisas de cientista maluco, que quer dominar o mundo, enfim, vai ter ali uma certa mistura de pessoas, cada um sendo mais bandido que o outro, e o fantasma dando um jeito para eliminar esses criminosos. São alguns deles já se envolveram com os fantasmas anteriores, então ele vai dar uma explicada nisso aí, e sempre lembrando daquela questão que eu até apontei antes, né? O inimigo ele não sabe que o fantasma mudou, então ele sempre se apavora quando que ele vê que tem um fantasma aí de volta. E fechando o encadernado, nós temos uma história do fantasma de 1700 e pouco, em que ele está combatendo a escravidão. Na verdade, o que acontece? Uma aldeia protegida pelo fantasma é atacada pelos homens brancos que vão vender esses escravos para os Estados Unidos. Então o fantasma vai combater esse pessoal, vai libertar a galera que foi presa. Essa é uma história que tem uma crítica social mais pungente, ela é escrita, né? O roteiro é do próprio Don Newton, então a gente vai ver que os Estados Unidos são a terra da liberdade, pero no mucho. Daí tem ali toda uma certa discussão a respeito da escravidão e de como que os Estados Unidos lidavam com essa questão e como se aproveitavam disso também. Então é uma história que tem uma crítica social foda, mais precisamente sobre o fato dos Estados Unidos serem a terra da liberdade, porém tem escravidão lá dentro. Todas essas histórias do fantasma, elas têm um tom bem aventuresco. Não é de super-herói. Se você tá esperando uma aventura de super-herói, salvar o mundo com seres alienígenas, sei lá, coisas muito malucas, superpoderes, etc. Isso não vai ter aqui. É aventura, bem aventura mesmo. Como eu citei, eu acho que tem alguns tons de Indiana Jones, principalmente. Para quem tá acostumado com os filmes, vai ver que tem uma vibe bem de aventuresca nesse sentido, de busca por tesouros e etc. Um pouquinho ali de 007 nessa questão ali de alguns cientistas, alguns caras assim que querem fazer uma dominação mais parecida com os grandes vilões do 007, porém, em geral, é tudo um grande aventurão de um cara que não tem superpoderes, mas é extremamente treinado,
conhece muito bem a floresta e o local ali ao redor, onde é que ele vai atuar ali na África. Até vai explicar, vai ficar mais ou menos claro que é na costa leste da África. Não fica muito claro qual que é o país, mas enfim, ele tá atuando ali por toda a África praticamente, assim, não dá pra dizer um lugar muito específico, ao menos por essas histórias aqui. E além dessa ida do fantasma aos Estados Unidos para libertar o pessoal que foi levado para lá para ser escravos. A arte do Don Newton, ela é bem bonita, né? Ela é uma arte que lembra um pouco mais os super-heróis mesmo, então não é nada muito diferente daquilo que você já vai estar habituado ali com outros quadrinhos, né? Principalmente aqui, né? No caso, ele desenhou Batman, então não vai fugir muito daquilo que tu vai encontrar num Batman da vida, coisa assim. Mas é uma arte, uma pintura diferente, né? Como vocês podem ver, ela é colorida, né? Não é preto e branco como as histórias mais antigas e mais clássicas do próprio personagem, né? Essa aqui já é uma época mais pra frente na cronologia dele, então essa arte ela tá um pouquinho mais super-heróica e colorida, então não vai ser uma coisa que vai te espantar. Caso você nunca tenha lido Fantasma, talvez você vai pensar assim, pô, vai ser uma imagem preto e branco, uma arte um pouco mais antiga. Na verdade não, ela tá uma arte bem padrão dos super-heróis dos anos 70, colorida, uma narrativa bem interessante. Claro, ela tem um pouco mais de texto, né? Você vai pegar um quadrinho de hoje, o quadrinho ele é bem raso, o texto é bem curtinho. Aqui é uma leitura um pouquinho mais pesada nesse sentido, mas vale bastante a pena. Para quem já leu Creep, por exemplo, vai sentir também uma vibe bem parecida com aquelas histórias, porque se passa na mesma época, tem até alguns roteiristas que trabalharam tanto na Creep quanto nesse encadernado aqui do Fantasma. Enfim, é um material bem interessante, gostei bastante, assim, que o papel também é diferente aqui, né? Essa pintura é um pouco mais estilizada, assim, né? Não é muito aquela cor chapada daqueles quadrinhos dos anos 70 mesmo. Tem um apreço maior aqui pela textura, pelo traço mesmo. Não é simplesmente uma colorização com traço ao redor, coisa assim. É um material que vale a pena. Se você nunca leu Fantasma, pode começar por isso aqui, você já vai ter uma ideia. E o Fantasma, assim como Tex, como Julia, Dylan Dog, essas coisas da Bonelli principalmente, são quadrinhos que eu digo que você tem que experimentar para você, primeiro, para você saber, né, o que é isso aqui, entender um pouco do que é isso aqui, caso você seja um apreciador de quadrinhos. É bem interessante você ter uma noção sobre Bonelli e sobre o Fantasma e a Companhia Limitada ali, né, os personagens do Lee Falk. Acho que vale muito a pena você conhecer para você ter certeza se é o estilo que você gosta ou se você não vai gostar, daí depois você não precisa mais acompanhar. Mas como não é algo que tem uma cronologia muito forte e muito fixa, tu pode ler qualquer coisa. E esse encadernado do Fantasma, por exemplo, se você ler ele, você vai ter uma visão geral sobre o personagem e já vai entender qual que é o estilo dos quadrinhos dele. Então, vale a pena conferir O Fantasma por Don Newton, novo lançamento é meio redundante, né? Mas enfim, lançamento da Mitos. Se você já leu, comenta aí se você gosta do Fantasma, se você já pegou esse encadernado, se tá na tua lista de compras. Cara, vale a pena conferir, gostei bastante. E eu só tinha lido o Fantasma muito antigamente, quando eu peguei emprestado um pai de um amigo meu, que daí vamos dizer assim, Fantasma é coisa de velho, né? Então talvez seja, mas vale a pena conferir. Beleza? Então era isso por hoje. Obrigado para você que chegou até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você não deu o like, dá o like agora, porque agora eu tô mandando o meu beijo na sua alma e o meu forte abraço e tchau!